Olá, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar, retornar aos nossos estudos do Código de Normas do Estado de São Paulo. E sem mais delongas, quero convidar você a acompanhar comigo o item 117 do Código de Normas do Estado de São Paulo, do capítulo 20. E já de cara, eu já adianto para você que o item 117 está previsto na legislação federal. Sendo assim, como havíamos combinado, não iremos ater a leitura. No item 117.1, diz assim: com exceção do recolhimento do imposto de transmissão e prova de recolhimento do laudêmio, quando devidos, nenhuma exigência fiscal, nenhuma exigência relativa à quitação de débitos para com a fazenda pública, inclusive quitação de débitos previdenciários, fará o oficial para o registro de títulos particulares, notariais ou judiciais. Tá ok? Sendo assim, como titular de um serviço notarial ou registral, a sua responsabilidade será em verificar o recolhimento do imposto de transmissão e prova do recolhimento de laudêmio. Lembrando aqui que, com relação ao recolhimento do imposto de transmissão, segundo o Código Tributário Nacional, o CTN, né, a responsabilidade do titular da delegação é solidária. Entretanto, todavia, manifestou-se o STF em posicionamento dizendo que a nossa responsabilidade não é solidária, e sim subsidiária, tá bom? Então fica a dica aí, caso caia na sua prova. Vamos escrever aqui só para ressaltar e chamar a sua atenção. Subsidiária. Não vai caber ou não vai caber? Oh, vai caber. Não coube. Mas enfim, o objetivo foi alcançado. Quero te dizer que, segundo o posicionamento do STF, a responsabilidade é subsidiária, mas de acordo com o Código Tributário Nacional, a responsabilidade é solidária. Das averbações, o item 118, o oficial atualmente competente para abrir matrícula para o imóvel, transcrito, ainda que para a prática exclusiva de atos de averbação, desde que, logo após a abertura da matrícula, averbe todas as informações necessárias para o ato e de que a abertura não seja impedida pela inobservância da especialidade objetiva. Já expliquei para vocês o que é especialidade objetiva, tá bom? Vamos continuar. 118.1. As averbações de indisponibilidades, ordens judiciais e atos da administração pública serão feitas na comarca de origem. Caso o imóvel ainda não seja matriculado na nova unidade. Em tais casos, o oficial deverá solicitar informação eletrônica quanto à existência de matrícula na nova serventia, que deverá ser atendida no prazo de 2 horas. Observe, então, que a solicitação de informação eletrônica quanto à existência de matrícula na nova serventia, que deverá ser atendida no prazo de 2 horas. Lembra que nós já estudamos que quando for realizada a abertura da matrícula da serventia, o titular tem o prazo de até 2 dias. Item 118.3. Para fornecimento de certidões e para as averbações à margem do antigo livro 3, das transcrições, das transmissões, o oficial poderá abrir ficha individual semelhante à da matrícula, para a qual transportará os dados e o número dos arquivos e o número da transcrição, bem como será arquivada em ordem numérica em arquivo específico e separado, o qual fará sem prejuízo das averbações no livro das transcrições das transmissões. Item 118.2. Quando não houver mais espaço no antigo livro 3,
das transcrições e transmissões. Para as averbações, o oficial poderá abrir ficha matrícula individual, semelhante à da matrícula para a qual transportará os dados e o número da transcrição, que será arquivado em ordem numérica em arquivo específico e separado. Prenotados na circunscrição de origem, títulos para os demais averbações não previstas no subitem 118.1. O oficial igualmente deverá solicitar informação eletrônica quanto à existência de matrícula da nova serventia, que deverá ser atendida no prazo de até 5 dias. Então, observe, estamos diante de um novo prazo. Perceba que, ao ser prenotado o título na circunscrição de origem, título para os quais as demais averbações não estão previstas no subitem 118.1, o subitem 118.1 diz o quê? Vou voltar para você. Averbações de disponibilidade, ordens judiciais e atos da administração pública serão feitos na comarca de origem, caso o imóvel ainda não esteja matriculado na nova unidade. Em tais casos, o oficial deverá solicitar informação eletrônica quanto à existência de matrícula na nova serventia, que deverá ser atendido no prazo de 2 horas, tá bom? Ok? Mas quando se tratar de averbação que não preencha os requisitos de indisponibilidade, alguma ordem judicial ou ato da administração pública, não se aplicará esse prazo de 2 horas. O prazo que será aplicado será o prazo aqui do artigo 118.2, tá bom? Que deverá ser atendida no prazo de 5 dias. Serão objetos de averbação e subrogações em outras ocorrências que, por qualquer motivo, alterem o registro. Já está disciplinado na legislação federal. Da mesma forma, o item 120 também está disciplinado na legislação federal. O item 121 diz assim: serão averbadas a alteração da destinação do imóvel de rural para urbano, bem como a mudança de zona urbana ou de expansão urbana do município, quando altere a situação do imóvel. O item 122 será averbado nas matrículas respectivas a declaração de disponibilidade de bens. Item 122.1. O disposto neste item aplica-se à disponibilidade de bens que constituem reservas técnicas de companhias seguradoras. Tal averbação será considerada sem valor declarado e seu cancelamento dependerá de expressa autorização da SUSEP. Requisito esse, ademais, indispensável para o registro de qualquer transmissão ou oneração do imóvel, tá bom? Então, ressalto que é indispensável. Item 123. Poderão ser averbados os termos de responsabilidade de preservação de reserva legal e outros termos de compromisso relacionados à regularidade ambiental do imóvel, emitidos pelo órgão ambiental competente. O número de inscrição no cadastro ambiental rural, enquanto não decorrido o prazo estabelecido no parágrafo 3º do artigo 29 da Lei nº 12.651, a partir do qual a averbação passará a ser obrigatória. Logo, a partir deste prazo, a averbação passará a ser obrigatória. Ok? Bem como, por fim, terminando o item 123, a informação de adesão do interessado no Programa de Regularização Fundiária, o PRA, de posses e propriedades rurais. Item 123.1. A averbação do número de inscrição no cadastro ambiental rural, aquela que está disciplinada no item 123, o inciso 1 aqui em cima, ó. Opa, deixa eu desfazer. 123.1, que está disciplinado aqui, ó. Tá. Fazendo menção a este inciso aqui, tá bom? A averbação do número de inscrição no cadastro ambiental rural será realizada: 1.
mediante provocação de qualquer interessado. 2. De ofício, pelo oficial de registro de imóveis, sem cobrança de emolumentos, tá? Não vai cobrar os emolumentos. Assim que estiverem implantados mecanismos de fluxo de informação com o órgão ambiental competente por meio de serviço de registro eletrônico da SREI, da SREI. Tá bom? Vamos continuar. 123.2. Não é necessária a coincidência e total identidade entre a matrícula e o cadastro ambiental rural. 123.3. Salvo se realizado o averbamento de que trata o inciso 1 do item 123, e ainda antes do decurso do prazo do parágrafo 3º do artigo 29, a averbação do cadastro ambiental rural condiciona as retificações do registro, os desmembramentos, as unificações e outros atos de registro ou averbamento que modifiquem a figura geodésica de imóveis. E, além disso, o registro das servidões de passagem. O item 123.4, ele fala da averbação da reserva legal florestal, que ela será feita de ofício pelo oficial de registro de imóveis, da mesma forma que havíamos dito, sem cobrança de emolumentos, assim que o perímetro da reserva for validado pela autoridade ambiental e quando estiverem implantados os mecanismos de fluxo de informação com o órgão ambiental competente, por meio de serviço de registro eletrônico de imóveis. Ok? A mesma situação disciplinada para a reserva legal, de certa forma, a situação, né, da reserva legal comum, reserva legal ambiental, reserva legal florestal, né? No que tange a mesma situação, no que tange a informação, tá bom? A notícia de compensação de reserva legal deverá ser averbada na matrícula de todos os imóveis afetados, após a homologação ou aprovação do órgão ambiental competente. Nos casos previstos no inciso 1, 2 e 3, do subitem 123.3, o oficial de registro de imóveis, à vista da numeração da inscrição no cadastro ambiental rural, deverá verificar se foi feita a especialização da reserva legal florestal aprovada em conformidade com o demonstrativo da situação das informações declaradas, qualificando negativamente o título em caso contrário. Logo, está diante o oficial de uma responsabilidade de, após verificar se foi feita a especialização da reserva legal florestal, aprovada em conformidade com o demonstrativo da situação das informações declaradas. Caso, no ato de qualificação, quando ele for realizar o exame do título, identifique que não foi atendida, ou melhor, não foi atendido este requisito, deverá, então, qualificar negativamente o título. Tá bom? Vamos continuar. 123.7 diz assim: caso o demonstrativo da situação das informações declaradas emitido pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, mediante o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, SISCAR São Paulo, ateste dados de imóveis à condição analisado, a entrega do item reserva legal à situação aprovado, correspondendo a 0 hectare, indicando assim a dispensa da reserva legal por enquadramento do artigo 67 e 68 da Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, não será obrigatória para nenhum efeito a averbação de que trata os subitens 123.4 e 123.6, tá bom? Deste capítulo. Mas,
a notícia da dispensa constará do averbamento previsto no inciso 2 do item 123. Ok? Vamos continuar. Item 123.8. A averbação referida no inciso 2 do item 123 será realizada mediante provocação de qualquer pessoa por iniciativa do órgão ambiental. Essa averbação aqui é a averbação justamente de cadastro de imóvel rural, quer ver? 123.3. 123. Isso, inciso 3. Ó. A informação de adesão do interessado ao programa de regularização ambiental, quem tem legitimidade para poder solicitar é tanto o órgão responsável, né, ambiental competente, bem como por provocação de qualquer pessoa. O item 124, nos casos em que houver matrícula ou transcrição em nome do particular, poderá ser averbado o termo de consolidação de domínio, expedido pelo Estado de São Paulo e nos decretos regulamentares correspondentes, no qual deverá constar que o interessado na regularização se comprometeu a requerer o licenciamento ambiental referente à reserva legal florestal perante o órgão estadual competente e a proceder à sua averbação na matrícula do imóvel dentro dos prazos previstos no artigo 5º da Lei Estadual. Lei esta, número 11.600 de 2003, cuja base de cálculo será o valor da terra nua atribuído ao imóvel pelo órgão competente do Estado de São Paulo. O item 125 já está disciplinado na legislação federal, então vamos passar batido, ok? Bom, vamos para o 126. Para a averbação de abertura de rua, deverá ser exigida a certidão da Prefeitura Municipal, contendo sua perfeita caracterização, localização, medidas, área ocupada e possibilitando o seguro controle de disponibilidade do imóvel em que é aberta, tá? 126.1. Fora dessas hipóteses, será necessária a intervenção judicial, atentando o cartório para o fato de que a abertura da rua, sem o cumprimento das exigências legais, é prática indevida que facilita a proliferação de loteamentos irregulares e clandestinos. Registrada a hipoteca, não deverá ser averbados os pagamentos de prestações, pois apenas caberá averbar o seu cancelamento após regular quitação de obrigação, ou melhor, da obrigação. O pacto comissório não deve ser objeto de averbação, pois é da essência da compra e venda condicional, prevista como ato registral lá no artigo 167, inciso 1, número 29 da Lei 6.015. O seu posterior cumprimento, todavia, poderá, a requerimento do interessado, ser averbado. Faculta-se a averbação autônoma de documentos comprobatórios da inexistência de débitos para com a Previdência Social, relativamente à edificação, quando expressamente requerida pelo interessado. Continuando, o item 130 já está disciplinado pela legislação federal, então, como havíamos dito, vamos passar batido por aqui, tá? Item 131. O cancelamento poderá ser total ou parcial e referir-se a qualquer dos atos do registro. Item 132. Será feito o cancelamento em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. Bom, o item 132, aqui nós temos uma peculiaridade. O Código de Normas de São Paulo copiou o item 132 e os seus três primeiros incisos. Porém, o último inciso, que é o inciso o inciso 4º, por algum motivo, suprimiu. Então, na legislação federal, na Lei 6.015, quer ver? Vou ver se eu acho aqui para vocês. O artigo de lei, salvo falhar na nossa memória, é o artigo 249. Ctrl F 249. E melhor, o artigo 250, né? Diz assim, ó. Então, observe. O Código de Normas do Estado de São Paulo, ao fazer menção
como se dará ou como será feito o cancelamento, ele reproduziu os 3 primeiros incisos do artigo 250 da Lei 6.015. Porém, deixou de mencionar que o cancelamento poderá se dar a requerimento da Fazenda Pública, instruído com certidão de conclusão de processo administrativo, que declarou, na forma da lei, a rescisão do título de domínio ou de concessão de direito real de uso de imóvel rural, expedido para fins de regularização fundiária, e a reversão do imóvel ao patrimônio público. Tá bom? Vamos continuar. Da mesma forma, o item 133 está na legislação federal. Não vou ler, não vamos nem perder tempo com isso. O item 134 também está disciplinado na legislação federal, que ressalta a necessidade de intimação pessoal no prazo de 30 dias, né, para que ocorra a quitação por parte do devedor. O titular da alegação dará a quitação no prazo de 3 dias. Tá bom? Bom, vamos voltar aqui só para deixar claro para vocês os prazos, que eu acho importante destacar esses prazos, tá? A requerimento do promitente vendedor, ou promitente comprador, ou seu representante legal, ou procurador regularmente constituído, será intimado pessoalmente para satisfazer no prazo de 30 dias úteis a prestação ou as prestações vencidas e as que se vencerem até o dia do pagamento. Bom, aí que vem aqui, a mora poderá ser purgada mediante pagamento ao oficial de registro de imóveis, que dará quitação ao promitente comprador ou ao seu cessionário no prazo de 3 dias úteis. Tá bom? Acho importante vocês gravarem estes prazos. Por fim, vamos lá então. Vamos para a próxima. Vamos entrar agora na subseção 4, falando das retificações do registro. Observe que diz assim o item 135, a retificação administrativa de erro constante do registro será feita pelo oficial de registro de imóveis ou através de procedimento judicial, a requerimento do interessado. Aqui, de certa medida, também foi reproduzido a totalidade da legislação federal, porém, quando chegamos na linha H, aqui identificamos algo novo, que diverge da legislação federal, que foi acrescentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, desta forma, leremos a linha H. A alteração ou inserção de elementos descritivos resultantes de nova certificação pelo INCRA do georreferenciamento de imóvel rural, resultantes da alteração da metodologia adotada pelo relatório pelo referido órgão relativo ao plano de projeção UTM para o plano de projeção geodésico local, sistema de gestão fundiária, acompanhada de declaração firmada pelos proprietários e pelo profissional técnico, sob as penas da lei, que a nova certificação é relativa ao mesmo imóvel objeto da certificação anterior, não implica em modificação das medidas perimetrais e não acarreta qualquer prejuízo a terceiros, ainda que potencial, tá bom? Os documentos que se fundarem a retificação, bem como a motivação do ato pelo oficial registrador, nos casos das letras D, E, F, G e H, só para questão de didática, apesar de não termos lido, D, retificação que vise a indicação de rumos, ângulos, deflexões ou inserção de coordenadas georreferenciadas. E, alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático. F, reprodução de descrição de linha divisória. G, inserção ou modificação dos dados de qualificação pessoal. H, alteração ou inserção de elementos descritivos resultantes de nova certificação pelo INCRA. Sendo assim, estas situações, né, que mencionamos para vocês, deverão ser arquivadas em classificador próprio, microfilme ou sistema informatizado, com remissões recíprocas que permitam sua identificação e localização, tá bom?
135, ou melhor, 136. A retificação do registro de imóveis, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral, de que resulte ou não alteração de área, poderá ser feita a requerimento do interessado, instruído com planta e memorial descritivo, assinados pelos requerentes, pelos confrontantes ou por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica, a famosa ART, no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o famoso CREA, e de registro de responsabilidade técnica, RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, ou de termo de responsabilidade técnica, TRT. Bem como no Conselho Regional dos Técnicos Industriais, CRT. Atenção, anota aqui, as firmas de todos os signatários deverão ser reconhecidas. Estas estarão identificadas com o nome e o número da cédula de identidade ou da inscrição no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda e indicação da qualidade de quem as lançou, conforme confinante tabular, possuidor de imóvel contíguo ou requerente da retificação. 136.1. O requerimento de retificação será lançado no livro número 1, protocolo, observada rigorosamente a ordem cronológica de apresentação dos títulos. O item 136.2 já está na legislação federal. Da mesma forma, o item 136.3, 136.4, 136.5, tá bom? Só que no item 136.4, acho importante destacar para vocês, apesar de ser redundante, o seguinte, que o prazo de 15 dias, quando ocorrer transmissão do domínio do imóvel para quem não formulou, não manifestou sua ciência ou não foi notificado do requerimento de retificação, deverá o adquirente ser notificado no prazo em curso para que se manifeste em 15 dias, tá bom? Só ressaltando aqui que, apesar de fazer uma retificação aqui, havíamos dito que o item 136.4 já estava na legislação federal e não está. Algo novo que o Código de Normas de São Paulo trouxe, tá bom? Ok? Pegou? Ou seja, caso ocorra, de alguma forma, a transferência do domínio durante o período, do requerimento de retificação, o novo titular, ou melhor, o adquirente, deve ser notificado no procedimento em curso para que se manifeste no prazo de 15 dias. 136.6. Uma vez atendidos os requisitos que tratam o inciso 2, parágrafo 1º do artigo 213 da Lei 6.015, o oficial averbará a retificação no prazo máximo de 30 dias. Tá ok? Se, no entanto, em razão das notificações ou diligências que devam ser realizados, o procedimento não puder ser concluído em 30 dias, a prenotação ficará prorrogada até a conclusão do ato, devendo tal dado constar de todas as certidões emitidas. Vamos lá, vamos caminhar. Nota: a retificação será negada pelo oficial de registro de imóveis sempre que não for possível verificar que o registro corresponde ao imóvel descrito na planta e no memorial descritivo, identificando todos os confinantes tabulares do registro a ser retificado, ou implicar em transposição para o registro de imóvel ou parcela de imóvel de domínio público, ainda que não seja impugnado, tá bom? A transposição de parcela de imóvel pertencente a confrontante somente será admitida na hipótese de transação, na forma do subitem 136.24. Com prova, é claro, do recolhimento do imposto de transmissão. 136.7. Se a planta não contiver a assinatura de algum confrontante, este será notificado pelo oficial de registro de imóveis a requerimento do interessado para se manifestar em 15 dias, promovendo essa notificação pessoalmente ou pelo correio, com aviso de recebimento, ou por solicitação do oficial de registro de imóveis pelo oficial de registro de títulos e documentos,
da comarca da situação do imóvel ou do domicílio que deva recebê-lo ou por edital, na hipótese do subitem 136.12 deste capítulo. O 136.8 já consta na legislação federal, tá bom? 136.8.1. A providência indicada no subitem acima somente será necessária se a retificação for requerida por um proprietário tabular, sem a manifestação dos demais. Se, no entanto, for requerida pelo adquirente do imóvel, que deve apresentar concomitantemente seu título aquisitivo, para registro será dispensada a notificação. 136.9. Entende-se como confrontante os proprietários e titulares de outros direitos reais e aquisitivos sobre imóveis contíguos, observado o seguinte: condomínio geral, reproduz legislação federal, tá? Condomínio edilício também consta na legislação federal. Aí aqui temos algo novo, do inciso 3 em diante. Condomínio especial por frações autônomas será representado pela comissão representante. Comissão de representantes. Isso no caso do condomínio especial. Se os proprietários ou titulares de outros direitos reais e aquisitivos sobre os imóveis contíguos forem casados entre si e incidindo sobre o imóvel comunhão ou com posse, bastará a manifestação de anuência ou a notificação de um dos cônjuges, tá bom? Sendo o casamento por regime da separação de bens ou não estando o imóvel sujeito à comunhão decorrente do regime de bens ou a composse, bastará a notificação do cônjuge que tenha a propriedade ou a posse exclusiva. A União, o Estado, o município, suas autarquias e fundações poderão ser notificados por intermédio de sua advocacia geral ou procuradoria, tá bom? Que tiver atribuído para receber citação em ação judicial. Essas pessoas de direito público também poderão indicar previamente, junto a cada juiz do corregedor permanente, os procuradores responsáveis pelo recebimento das notificações e o endereço para onde deverão ser encaminhadas. Ok? Bom, vamos lá. 7. Inciso 7. No espólio, o inventariante, apresentando-se comprovação da função. Caso não haja inventário em andamento, o administrador provisório será legitimado a dar anuência. Comprovando-se sua condição. Se houver inventário concluído e não registrado, qualquer daqueles que houver recebido o imóvel poderá manifestar a sua anuência. Acho muito interessante este inciso e acredito que pode ser objeto de cobrança na prova, tá? Porque aqui você pode formular uma pegadinha e a pessoa cairá certamente. Aquele que não leu o Código de Normas, não estudou conosco, certamente vai escorregar nesta casca de banana. Porque, observem, no espólio, o inventariante, apresentando-se comprovação da função. Então, primeira situação, o inventariante, quando há o comprovante da sua função, tá bom? Caso não haja inventário em andamento, será o administrador provisório que será legitimado para dar anuência. Da mesma forma que o inventariante, o administrador provisório deverá comprovar sua legitimidade, para que possa assinar nesta condição. E, por fim, se houver inventário concluído e ainda não registrado, a situação será que aquelas pessoas que couberem o referido imóvel poderão manifestar a sua anuência. 8º, ou melhor, 8. Professor, em 8º é 8, não é artigo. Não se incluem como confrontantes titulares de direitos reais de garantia hipotecária ou penhoratícia, titulares de crédito vencido, cuja propriedade imobiliária seja vinculada temporariamente à operação de crédito financeiro. Logo, não se incluem como confrontantes. 136.10. As pessoas jurídicas de direito público serão notificadas caso não tenham manifestado prévia anuência, sempre que o imóvel objeto do registro a ser retificado confrontar com outro público, ainda que dominical. Nota:
A manifestação de anuência ou a notificação do município será desnecessária quando o imóvel urbano estiver voltado somente para a rua ou avenida oficial e a retificação não importar em aumento de área ou de medida perimetral, ou em alteração de configuração física do imóvel que possa fazê-lo avançar sobre o bem municipal de uso comum do povo. Se, no entanto, o imóvel retificado confrontar com rodovias ou estradas abertas à circulação pública, é obrigatória a manifestação do titular desta para que seja verificado o respeito à faixa de domínio. 136.11. A notificação poderá ser dirigida ao endereço do confrontante constante do registro de imóveis, ao próprio imóvel contíguo ou aquele fornecido pelo requerente. 136.12. Não sendo encontrado o confrontante no endereço mencionado no subitem anterior, ou estando em lugar incerto e não sabido, tal fato será certificado pelo oficial encarregado da diligência, promovendo-se a notificação mediante edital publicado em veículo de comunicação eletrônica ou em jornal local de grande circulação. Lembrando que a publicação ocorrerá por 2 vezes, com intervalo entre as publicações inferior a 15 dias, para que manifeste em 15 dias, que serão contados da primeira publicação. O edital conterá os nomes dos destinatários e, resumidamente, a finalidade da retificação. Então, observe que será publicado por 2 vezes, com intervalo entre as publicações inferior a 15 dias, para que manifestem em 15 dias. Legal o prazo, né? Você pode observar que é 2 vezes, para que se manifeste em 15 dias, e a publicação com prazo inferior entre a primeira e a segunda ocorrerá em 15 dias. Lembrando que a contagem do prazo iniciará a partir da primeira publicação, que serão contados da primeira publicação. Continuando, a escolha do tipo de publicação, se em jornal de grande circulação ou por veículo de comunicação eletrônica, ficará a critério do interessado, com adiantamento por parte dele das despesas necessárias para a realização do ato. Logo, quem decide a forma como ocorrerá a publicação não é o titular, e sim quem decidirá é o interessado. A seu critério, ao livre-arbítrio dele, ele irá escolher se realizará a publicação em jornal de grande circulação ou em veículo de comunicação eletrônica. 136.12.2. A opção de publicação do edital em veículo de comunicação eletrônica dispensa a publicação em jornal de grande circulação do local do imóvel e do domicílio do notificando, considerando-se a data da publicação o primeiro dia útil seguinte à disponibilização do edital no ambiente eletrônico. Ou seja, a comunicação eletrônica, por dispensar a publicação em jornal de grande circulação do local do imóvel ou do domicílio do notificando, ela já atende não sendo necessário publicar no domicílio ou no local do imóvel, tá? Comunicação eletrônica. 136.13. Serão anexados ao procedimento de retificação os comprovantes de notificação pelo correio ou pelo oficial de registro de títulos e documentos e cópia das publicações editais, caso promovida pelo oficial de registro de imóveis. Deverá ser por este anexado ao procedimento a prova da entrega da notificação ao destinatário com nota de ciência por este emitida. Vamos continuar. 136.13. As publicações do edital em jornal de grande circulação local serão providenciadas pela parte ou por agência de sua escolha e se comprovam mediante juntada do exemplar original. Ressalto, tá? Exemplar original. Não pode ser cópia, nem cópia autenticada, exemplar original. Esta é a exigência do Código de Normas. Será presumida a anuência do confrontante que deixar de apresentar impugnação no prazo da notificação. Então, o silêncio do confrontante
entende-se que ele anuiu, concordou com o ato a ser praticado. Item 136.15. Sendo necessário para a retificação, o oficial de registro de imóveis realizará diligências e vistorias externas, utilizará documentos e livros mantidos no acervo da serventia, independente da cobrança de emolumentos. Lançando-se no procedimento de retificação, certidão relativa aos assentos consulados. Também poderá o oficial, por meio de ato fundamentado, intimar o requerente e o profissional habilitado para que esclareçam dúvidas ou complemente ou corrijam a planta e o memorial descritivo do imóvel quando os apresentados contiverem erro ou lacunas. Observem a nota. As diligências e as vistorias externas, assim como a conferência do memorial e planta, deverão ser realizados pessoalmente pelo oficial de registro de imóveis ou sob sua responsabilidade por preposto ou por técnico que contratar, devendo o resultado ser certificado no procedimento de retificação com a assinatura e identificação de quem efetuou a diligência ou vistoria, consistindo a prova complementar na simples confrontação do requerimento apresentado com elementos contidos em documentos e livros mantidos no acervo da própria serventia. Competirá ao oficial registrador promovê-lo de ofício, ex officio, sem incidência de emolumentos, tá bom? Lançando no procedimento a respectiva certidão relativa aos documentos e livros consultados. Fim do prazo sem impugnação e ausente impedimento para sua realização, o oficial averbará a retificação em, no máximo, 10 dias, tá bom? A contar do último ato por ele certificado no procedimento. Logo, a contagem deste último ato não se dará a partir da prenotação, e sim do último ato praticado por ele no procedimento de retificação. Ok? A verbada retificação será a prática do ato lançada, resumidamente, no livro número 1, que será o livro de protocolo, destinado à anotação dos atos formalizados e certificado no procedimento administrativo da retificação. Observe que, em momento anterior, nós já falamos a respeito do ato de retificação de matrículas. Ou melhor dizendo, já falamos também do protocolo e da coluna destinada à anotação dos atos formalizados no livro de protocolo. Pessoal, acho que agora a hora já avança, vamos deixar para continuarmos no próximo episódio, né? O item 136.17. Nos vemos no próximo episódio, então. Até breve. Tchau, tchau.